Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 13. Obrigado, Mauro, Nito, Tatis. João, capítulo 13. Amém. Glória a Deus. Vamos estudar no capítulo 13. Estamos estudando, pregando todos os domingos, uma série de estudo do Evangelho de João. Cada domingo, um capítulo do Evangelho de João. E hoje, chegamos ao capítulo 13. Amém? Quantos estão sendo abençoados com os nossos estudos, lá na sua célula, em nossas reuniões de culto e celebração? Hoje vamos estudar o capítulo 13, e o contexto do capítulo 13 acontece na ceia. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, convide ele para estar lendo com você, compartilhe a leitura com ele, com ela, para que todos possam ser abençoados na leitura da palavra. Amém? Vamos ler então. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: ei, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, do que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco.
Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Diga amém. Levanta a sua mão direita ao céu, feche seus olhos e proclame comigo essa oração. Diga assim: eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus, o Filho de Deus, como meu Senhor e Salvador, por Deus enviado, por amor a mim. Creio no Espírito Santo, que habita em mim, promessa cumprida de Jesus Cristo. Creio na igreja, como corpo de Cristo, e creio na Bíblia, como palavra de Deus. Por essa razão, eu declaro que haja sobre mim a luz de Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação divina, para que eu compreenda a vontade do Pai sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode estar sentando, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de João. Amém. Glória a Deus. Continuando a nossa série de estudo de João, hoje chegamos no capítulo 13, e inspirado justamente nesse texto, capítulo 13, o contexto, aqui acontece que Jesus está conversando com seus discípulos, e ele conversa em meio ao jantar, em meio à ceia. E no contexto geral, essa conversa, ela acontece ainda no capítulo 14 e no capítulo 15. Esse jantar durou longo, o bate-papo deles foi longo. Mas a conversa aqui no jantar da ceia começa-se em torno do que é o amor. João escrevendo, ora, antes da Páscoa. E no final do verso 1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus começa o texto de João dizendo a respeito do amor. E termina João dizendo, olha, um novo mandamento eu agora vos dou. Então, Jesus, no verso 34, ele diz, olha, um novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? 2 pontos. Ele diz que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus aqui está dizendo, olha, vou dar um novo mandamento. Mas que novo mandamento é esse? Porque a respeito disso, de amar uns aos outros, não é novo, não era novidade. Eu mostro para você na Bíblia, lá em Levíticos, capítulo 19, já no Velho Testamento, na lei, já estava a ordem de Deus para o povo: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não parece contraditório? Como que Jesus pode dizer que é um novo mandamento, se o mandamento já fora dado lá através de Moisés? O que Jesus está dizendo aqui é verdade, é novo. Não deixa de ser novo mandamento. Porque a lei de Moisés, sem o Espírito de Deus, é impossível de ser cumprida. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue cumprir o mandamento. Ele não consegue amar o próximo como a si mesmo. E Jesus aqui, ele dá a demonstração de como é este amar. E você sabe que você que nasceu de novo, a Bíblia chama de nova criatura. Em 1 Coríntios diz que você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, você tem o Espírito de Deus habitando em você. E em virtude do Espírito de Deus habitando em você, então agora você pode cumprir esse mandamento. Jesus, quando está aqui falando do novo mandamento, até esse momento, o Espírito de Deus não tinha sido derramado sobre os discípulos. Então eles não conseguiam cumprir esse mandamento de amar ao próximo. De tal forma que Pedro, numa das situações, ele pergunta assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? E Jesus diz, não, 70 vezes 7. Uau! Pedro ficou assim, 490 vezes? Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte:
Quantas vezes o seu irmão errar contigo, perdoe-o sempre. Mas só perdoa quem tem a nova criatura, quem é nova criatura, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito habitando dentro de si. É isso que Jesus está falando. Agora, esse amor não é o amor de amizade, não é o amor erótico, o amor de gostar de uma mulher ou a mulher gostar do homem. É o amor ágape, é o amor de você dar sem esperar receber nada em troca. E o Evangelho de João são cenas. Jesus pratica situações em cidades, em lugares, acontecimentos estes em que todo acontecimento que Jesus está inserido tem um princípio bíblico por detrás. Jesus fala do amor, termina falando do amor, mas no meio dessa conversa ele lava os pés dos discípulos, pois justamente é o lavar dos pés. Olha o que diz verso 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Jesus termina dizendo: olha, vocês estão dizendo que eu sou mestre e senhor. Muito bem, vocês estão certos, porque eu sou. E agora, isto que eu vos fiz, vocês façam também. Mas Jesus não estava ali dando exemplo para literalmente os discípulos irem lavar os pés uns dos outros. Jesus, toda obra ou toda situação que Jesus fazia, ele estava ensinando, dando uma lição espiritual. E nessa lavagem dos pés, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não sabe, você não compreende, mas você vai compreender lá na frente. Quando o Espírito de Deus for derramado sobre você, seus olhos espirituais serão abertos e você vai entender. Já não aconteceu com você, de você acontecer determinadas circunstâncias e a princípio você não compreender? Estudamos isso semana passada, no estudo da semana passada, que o plano de Deus, ele é compreendido de forma progressiva. Você não entende o plano de Deus imediatamente. Você não entende porque a porta se fechou agora. Você não entende porque perdeu. Mas lá na frente você vai entender. É assim. Então tudo que Deus faz, ele faz para um propósito. Eu sei que existem igrejas, e talvez você mesmo, eu já pratiquei a lavagem dos pés. Aquela atitude ou aquela cerimônia do lava-pés. Ah, então eu vou lavar os pés, atitude de honra, atitude de humildade. Legal, bacana. Mas Jesus não nos mandou ficar lavando os pés uns dos outros. Embora ele disse que, olha, o que eu fiz, vocês vão fazer também. O que Jesus está fazendo aqui, na demonstração da lavagem dos pés, é ensinando aos discípulos a como amar o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos aprender como praticar o novo mandamento. Então, o tema da mensagem de hoje é justamente esse, o novo mandamento. Como que você pode praticar o novo mandamento? Talvez você está sentado aí me ouvindo, pensando assim: ah, não, mas eu já pratico o amor de Deus. Eu já pratico, será? Durante a apresentação dessa mensagem, vamos ver se realmente você pratica o amor de Deus. Então vamos aprender a como praticar o amor de Deus. Abra comigo ainda, você está aberto aí comigo, no texto de João? Vamos ler aqui o verso 6, a partir do verso 6 até o 15. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também então as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele está dizendo: olha, lavai os pés uns dos outros. Mas a prática do lavar os pés é, espiritualmente falando, é como que você vai amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos compreender, porque Jesus, depois de ter lavado, ele mesmo perguntou: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Então, agora façam
para o seu próximo também. Então Jesus espera que nós venhamos a lavar os pés uns dos outros, que na prática é amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos aprender através dessa circunstância do lavar os pés. Então olha só, no verso 14 e 15, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então é uma ordem. Jesus está dizendo, lave os pés uns dos outros. Em outras palavras, ame o próximo como a ti mesmo. E como que nós podemos colocar em prática esse amor de um para com o outro através da lavagem de água? Olha só, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos também fazerem, que é a lavagem dos pés, que é o amar ao próximo, para você praticar o amor ao próximo, em primeiro lugar, coloque-se igual aos outros. Você tem que se colocar igual aos outros. Porque tem aqueles que pensam assim, uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim, antes, olha, eu sou muito mais velho do que ele, antes era eu que falava na vida dele, agora é ele que está falando na minha vida. Amém? Porque esse irmão agora também está ouvindo. Mas irmão, não tem diferença de idade, não tem aqui posição de igreja. Se você quer amar o seu próximo como a ti mesmo, primeiro, você tem que se colocar na mesma posição que ele. Quando Jesus aqui tirou as vestes, ele está demonstrando, olha, discípulos, eu estou na mesma posição que vocês. Para você entender o contexto do lava-pés, o povo de Israel, quando eles entravam nas casas, tinham já logo na porta uma bacia d'água para lavar as mãos e lavar os pés, porque eles caminhavam de aldeia em aldeia, então eles sujavam muito os pés em meio às ruas de terra, pisando nos estercos, nas bossas de cavalo. Então eles sujavam os pés. E as mesas da refeição não era a mesa como nossa hoje, a altura de 1 metro, mas simplesmente era uma mesa à altura de 20 centímetros. Então muitas vezes quando eles iam fazer a refeição, eles se dobravam os joelhos e sentavam dessa forma dobrado. Então se o pé estivesse sujo, imagina, você sentado do lado de um irmão que está com o pé preto, sujeira. Que imundo isso, não? Então isso já era uma prática deles. Então Jesus não está ensinando nada novo. Eles já praticavam o lava-pés, que era algo higiênico, porque o povo judeu era um povo limpo. Só que, no entanto, quando eles chegavam numa casa, então se eu fosse visitar a sua casa, você sendo judeu, você tinha que deixar uma bacia d'água na porta para eu lavar as mãos. Mas lavar os pés, quem vinha lavar os pés? Era o empregado, era o escravo, era o servo. E Jesus aqui está lavando os pés dos discípulos. Por isso que Pedro ficou assim, Senhor, não, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, tu és Senhor, tu és o mestre, como que o Senhor vai lavar os meus pés? Sou eu que devo lavar os teus pés. Então entenda, Jesus está dando exemplo. Olha, eu sou o Senhor, e vocês disseram bem, mas mesmo eu, como Senhor, eu estou me colocando no mesmo nível que vocês. Ainda que eu esteja em uma posição acima, espiritualmente falando, ainda que eu seja o mestre, mas para praticar o amor, eu estou me colocando no mesmo nível que você. Usando como ilustração, quando você vai conversar com uma criança, você não pode, está lá a criança, você não pode conversar com ela assim. Você sabe como conversa com uma criança? Você tem que dobrar o joelho e ficar na mesma altura que ela. O que você está fazendo? Você está abrindo mão da sua maturidade para dizer agora, olha, eu estou no mesmo nível que você. Aí ele fala, e você vai desenvolvendo aquela conversa como uma criança. O que você fez? Você praticou a humildade de amar aquela criança como a si mesmo. Agora, para com o irmão, deve ser da mesma forma. Às vezes tem irmão assim que pensa, não, mas como aquele irmão vai orar na minha vida? Ele acabou de chegar agora. Outros pensam ainda, não, mas como que aquele irmão vai me liderar? Ele fala, nós vai, nós fica. Pois é, enquanto você permanecer achando que está acima, superior, você não está praticando o amor de Deus de verdade. O amor de Deus de verdade não tem diferença cultural, de idade e nem de posição social. Somos iguais uns aos outros. É o que Jesus está dizendo. Ainda que você tenha uma posição de destaque na sociedade. Se você é um juiz no tribunal, um promotor de justiça, entrou aqui, na prática, ao amor um ao outro, você deixou de ser promotor, você agora é irmão em Cristo. Você é um policial, entrou aqui, você não é policial, você é um irmão em Cristo.
Ah, eu sou um gerente de uma empresa multinacional. Amém, lá você é gerente. Mas quer praticar o amor um ao outro? Você aqui é um irmão em Cristo. Tem pessoas que se fecham lá na reunião da célula. Se fecha quando um irmão mais simples vai compartilhar. Não, irmão, então eu quero dizer que se você está se fechando para não ouvir o irmão mais simples, porque ele não tem uma cultura, ou às vezes ele não sabe se expressar, eu quero dizer, você não está fazendo como Jesus. Jesus fez e ele disse, olha, assim como eu fiz, façam também. Então, na prática, lavar os pés, praticando o amor uns aos outros, é eu me colocar no mesmo nível da pessoa. Aconteceu semana passada, a Aline chegou até mim, e ela chegou toda assim, ai meu Deus, ai, né? Ela teve orando, ela teve uma visão de Deus, e nesse momento que nós estávamos orando um pelo outro, ela teve uma visão de Deus ao meu respeito, e ela veio até mim durante o Água Vaneiro, semana passada, e compartilhou a visão que ela teve. Ela falou assim, pastor, e se isso não acontecer, que Deus não me use mais, toda receiosa assim, né? Toda assim delicada, porque o pensamento é, mas quem sou eu para falar, né, na vida do pastor? E a minha atitude qual foi? O que eu falei ali? Ora por mim, ora por mim. Então a prática não importa, irmão, a sua posição, nós somos irmãos em Cristo. Praticar o amor um para com o outro, é justamente isso. É justamente isso. Interessante que aqui Jesus se coloca nessa posição de lavar os pés. Ele está dizendo em outras palavras, olha, eu estou no mesmo nível que vocês, ainda que eu seja mestre, Senhor, eu estou na mesma posição. É dessa forma que você vai praticar o amor ao próximo. Mas tem irmão que fica resistindo, porque ele tem mais tempo de igreja. Então quem é você para falar na minha vida? Quem é você para orar? Sou eu que tenho que orar para você. Irmão, sinto muito, mas você não está praticando o amor de Cristo, como Jesus ensinou. Amém? Segundo, como podemos praticar também? Jesus ainda levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Para praticar o amor ao próximo, eu também devo abrir mão da minha liberdade. Como que é isso? Na prática, esse é o paradoxo cristão. Nós fomos libertos do pecado. Por um lado, fomos libertos do pecado, do diabo, da lei e do mundo. Mas voluntariamente eu decido servir ao meu próximo. Jesus, ninguém o obrigou. Ele decidiu, por livre e espontânea vontade, servir aos discípulos, sem esperar nada em troca de Pedro, sem esperar nada em troca dos discípulos. Esse é o amor, onde você abre mão da sua liberdade. Você pode não servir, você pode, mas eu decido servir ao meu próximo, sem esperar receber nada em troca. Hoje pela manhã, todos os primeiros domingos do mês, vem uma equipe de Mauá ministrar, nos abençoar aqui, tocaram no louvor. E eu estava falando a respeito desses irmãos, no qual eu pastoreei eles lá em Mauá. Mas eles decidiram, por livre e espontânea vontade, virem uma vez por mês, tocar aqui em Itaquera, nos abençoar. E eu disse para esses irmãos, olha, isso é expressão de abrir mão da liberdade. Isso é uma expressão de amor para com o próximo. Por quê? Eu não sou mais pastor deles. Porque tem pessoas que servem enquanto você é o pastor dela. Tem pessoas que servem enquanto, até que estamos juntos. Até que me convenha, então eu te sirvo, eu te ajudo, eu te visito, eu te acompanho, eu te ouço. Mas depois, se não me importa mais, se eu não vou ganhar mais nada com isso, então fechamos as portas. Esses irmãos, eles não estão praticando isso, pelo contrário, eles estão praticando o amor verdadeiro. Eles abriram mão da liberdade, eles poderiam, é direito deles, eles poderiam não vir tocar, mas eles decidiram vir tocar aos domingos aqui pela manhã, mesmo eu não mais sendo pastor deles. Você seria capaz de fazer isso? De abençoar um outro irmão da sua célula? Ah, mas ele não é da minha célula. É aí que é o teste. É aí que é o teste. Você abre mão da sua liberdade para servir. Eu louvo a Deus que nós somos uma igreja de muitos servos aqui. Essa igreja é uma igreja de muitos servos. E literalmente, porque as pessoas, você que está chegando em nossa igreja, quando você recebe ali, né, um envelope ali na porta, as pessoas que estão na cantina, temos nossa equipe aqui trabalhando com as crianças, temos a nossa equipe que limpa aqui o prédio uma vez por mês. São pessoas voluntárias que decidiram servir. E o que eu louvo a Deus é que às vezes tem uma célula escalada para aquele domingo, mas outros membros de outras células decidem ajudar. Simplesmente, não, eu vou te ajudar também.
Semana passada eu vi uma irmã, era a escala da célula da Ana, aqui, estavam cuidando da cantina, dos kids, da recepção no culto, mas uma outra irmã de uma outra célula, no final da reunião eu vi ela passando um pano aqui no chão. Ela abriu mão da liberdade dela, mas ela decidiu, ela escolheu, ela resolveu. Isso é amor para com o próximo. O que ela vai receber em troca? Nada. A Ana não é a líder dela, mas isso é amor na prática. Isso é lavar os pés uns dos outros. É isso que Jesus estava ensinando. E é isso que nós devemos fazer, sem acepção de raça, cultura, célula, placa de igreja. Isso é lavar os pés uns dos outros. Agora, como que nós lavamos na prática os pés? Como que você vai praticar a lavagem dos pés? Então, você aprendeu que lavar os pés você se coloca na mesma posição que o outro. Aqui não tem diferença de idade, não tem essa, eu sou mais velho, eu sou mais novo. Não tem diferença de classe social. E você abre mão da sua liberdade. Você poderia não ajudar, você poderia não servir, mas você que decide. Ninguém vai colocar uma arma, Nito, na sua cabeça e vai falar, você vai ter que tocar naquele domingo. Não, você decide. É você que decide servir. É você que decide abrir a sua casa para receber a sua célula. Agora, como que nós praticamos a lavagem das águas? Olha como Jesus fez. Jesus depois deitou água numa bacia. Então, como que Jesus lavou os pés dos discípulos? Através da água. Então, na prática, água na Bíblia tem o seu significado. Tem dois significados a água na Bíblia. Em Efésios capítulo 5, verso 26, diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João 15, verso 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, qual é um dos significados de água na Bíblia? É a palavra. Então, como que nós lavamos os pés uns dos outros? É liberando a palavra. Sabe esse momento em que nós falamos aqui como igreja, olha irmão, você vai orar um com o outro. Nós estamos praticando a lavagem dos pés. Você está lavando os pés do seu irmão quando você ora por ele. Porque uma coisa é fato, irmão, quando eu digo assim, olha, ore agora pela sua família. Você ora com, às vezes você até chora, às vezes você faz até aquela careta assim, oh Deus. Ora agora por você, você dá o seu melhor, você coloca o coração no bico da chuteira. Mas aí quando falamos, agora você vai orar com seu irmão? Aí é o momento de você praticar o amor um para com o outro. Aí o irmão compartilha com você, olha, ora por mim, eu estou desempregado, ore para que abra assim uma porta de emprego por mim. Será que você vai orar pelo seu irmão com a mesma intensidade que você oraria por você? É praticar o amor, amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Como que você oraria por você, desejando uma porta de emprego? Você com certeza ia gritar, ó Deus, me ajuda, Senhor. Então, faça isso pelo seu irmão também. Ó Deus, ajuda o meu irmão, abre a porta de emprego para ele. É assim que nós praticamos, é isso que nós queremos viver como igreja. Por isso que nós temos essa prática aqui no culto e nas células. Você está entendendo? Isso não é capricho meu não. Isso aqui é simplesmente a lavagem dos pés uns dos outros. E é o teste. Quando você vai orar um com o outro, você está sendo testado. Por quê? Deus, Ele ouve e Ele vê também o seu coração. Ele ouve as orações e Ele vê também o seu coração. Então esse é um grande teste. A palavra também, água na Bíblia, tem outro significado. Lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, está escrito, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um outro significado de água na Bíblia, além de palavra, é o Espírito Santo. Então vai acontecer de muitas vezes, quando você ora com seu irmão, ele ora confessando a palavra de Deus sobre a sua vida, e muitas vezes o seu irmão está tão cheio do Espírito, que sai dele uma água espiritual do interior dele, e atinge você. Já aconteceu com você de você vir a reuniões de culto, ou da célula meio pesado, meio angustiado, mas você sair da reunião leve, com a consciência tranquila, cheio de Deus? Com quantos já aconteceram isso? Por que aconteceu isso? Porque você foi lavado pelo teu próximo. Você não foi lavado somente pelo pastor. Nós não somos uma igreja na qual quem lava os pés é só o pastor. É a prática de uns para com os outros. Tem um momento de teste também. Sabe, tem canções que nós cantamos para Deus,
mas tem outras canções que nós cantamos para o próximo. Tem uma canção que diz assim, me ajuda, Mauro, com Corpo e Família. Recebi um novo... Tá a letra aqui? Tá aqui, ó. Aí chega uma parte que diz: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Aí tem irmão que nessa hora de cantar essa canção, ele não canta olhando para o próximo, ele canta assim, como que é? Cadê a letra? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Mas como que você está abençoando, irmão? De olho fechado, olhando para o céu? É assim? É o teste, irmão. Então será mesmo que você pratica o amor verdadeiro? Você ama o teu próximo como você ama a si mesmo? Tem canções que nós cantamos para Deus, mas tem outras que você canta para o seu irmão. Tem pessoas que não conseguem orar um com o outro. Tem outros que não conseguem cantar a canção para o outro. Hoje é noite disso ser abolido da sua vida. Nós vamos praticar isso, porque dia de ceia é dia de renovação de aliança com os irmãos e com o Senhor. Por que com os irmãos? Porque os irmãos representam a igreja, é o corpo de Cristo. Por essa razão Jesus diz: olha, isto que eu fiz, façais vós também. Então, também diz o texto que, além da água, que é a palavra, quando você canta sobre o seu irmão, quando você ora liberando a palavra sobre o seu irmão, diz também o texto que eles deitaram a água numa bacia. O que é isso na prática? Deitar água na bacia. Você tem recebido de Deus, mas você decide compartilhar essa água para com o teu próximo. A Aline, semana passada, ela poderia ter ficado com a visão de Deus somente para ela. Poderia ter ficado com a visão somente para ela. Mas ela decidiu compartilhar a visão que Deus deu a meu respeito para comigo. Às vezes, irmãos, vai acontecer, e nós não somos o tipo de igreja que nós não sejamos assim, porque tem crente, tem cristão que pensa assim: não, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Aí chega o momento de ele compartilhar a palavra com alguém, de ele liberar a palavra com alguém, ou orar pelo outro, ele não ora, ele não libera, ele simplesmente não compartilha, ele não deita a água sobre a bacia. Então deitar a água sobre a bacia é sim você compartilhar para com o seu próximo. O que você tem para compartilhar com o seu próximo? Seu tempo, suas orações, sua disposição, sua energia. O que você tem para compartilhar com o próximo? Foi isso que Jesus disse. Isso que eu estou fazendo, discípulos, façam também. Nós somos uma igreja de discípulos de Cristo, amém? Então é isso que nós devemos praticar também. Devemos compartilhar para com o próximo. Compartilhar o que você tem. Compartilhar a sua energia. Compartilhar às vezes até as suas posses. Compartilhar o que você tem recebido de Deus como bênção. Olha, eu tenho recebido. Olha, eu quero orar pela sua vida. Você não está aqui para somente você ser abençoado. Você está aqui para ser uma bênção na vida do seu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para você. Às vezes você chega na igreja e pensa: eu vim, quem sou eu? Eu sou novo ainda, mas como que eu posso? Pois você pode. À medida da água que você está recebendo, você pode abençoar o próximo. Você não tenha dúvida disso. Givanildo, Josi, eu fui muito abençoado ao ir na casa de vocês lá. Vocês compartilharam para comigo. Mas aí é o grande teste. Muito bem, é o pastor. É fácil receber o pastor. Mas aí o Joãozinho, o Severino, eu quero ir lá na sua casa. Vou ver aí na agenda, né? Se dá para te receber na sua casa. Irmão, o Severino é irmão em Cristo, como o pastor também é irmão em Cristo. Devemos receber a todos. Devemos nos dispor e compartilhar para com todos. Dessa forma você vai ser abençoado. Amém? Agora, qual que é o propósito de tudo isso? Qual que é o propósito? Será que Deus só quer que a gente venha expressar o amor para com o próximo? Só isso? Não, tem um propósito de lavar os pés. Veja comigo, aí na sua Bíblia, no verso 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Mas respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus disse: não, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Então Jesus está dizendo: peraí, Pedro,
ele, já que quando foi repreendido por Jesus, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Você não tem parte comigo. Então Pedro percebeu assim, opa, eu não quero ficar fora dessa célula aqui não. Então, Senhor, lava minha mão e minha cabeça, lava o corpo inteiro. Pedrão, eu gosto de pessoas assim. Ainda hoje eu falei que eu prefiro pessoas que falam do que aquelas pessoas que são introvertidas. Introvertida no sentido de que aquela pessoa é muito quieta, você não sabe o que passa no coração daquela pessoa. Mas o Pedrão só levava, bordoada. Mas era legal porque ele estava falando o que ele estava sentindo no coração. Ainda que levasse bordoada, mas estava falando o que estava sentindo. Isso é legal, porque a pessoa dá o direito de aprender ainda. Então Pedro falou, Senhor, então lava minha mão, minha cabeça, tudo. Mas aí Jesus diz, não, aquele que já foi lavado pelo corpo, necessita lavar tão somente os pés. Vamos entender isso. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz que o homem foi formado do pó da terra. Também em Gênesis capítulo 3, verso 14, diz que Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a comer do pó da terra todos os dias. Vamos lá, gente, vamos analisar isso. Cobra come pó? Não. Male é a minhoca. Acho que a minhoca come terra, né? Eu acho que né? Não sei, não tenho certeza aqui. Se tiver algum biólogo aí, me ajuda. Eu acho que a minhoca come terra. Mas cobra não come pó. Portanto, Jesus, Deus, quando lá em Gênesis condenou a serpente, ele não estava falando no sentido literal. A serpente lá era o diabo. E o pó, o que era? O pó simplesmente era a sujeira do homem. Lembra? O homem foi formado do pó. Então a serpente agora iria se alimentar do pó produzido pelo homem. E lá em Apocalipse, no segundo semestre nós vamos estudar Apocalipse. Em Apocalipse diz que a serpente se transformou agora num dragão. Uau! Por que se transformou num dragão? Porque ela veio se alimentando da pecaminosidade, da sujeira produzida pelo homem, de tal forma que se tornou tão forte e robusta que não é mais serpente e é um dragão. Portanto, o pó da terra, poeira, diz respeito à sujeira, à contaminação deste mundo. E você já foi banhado por Cristo. Quantos aqui creem em Jesus e foram batizados para a glória de Deus? Você já foi banhado por Jesus. Então, se você já foi banhado por Jesus, então o que necessita ser lavado? Então, somente os pés. Então, o primeiro propósito é remover a sujeira dos pés. Mas vamos entender isso. Irmão, você está nesse mundo, mas você não pertence a este mundo. Vou te colocar exemplo prático. Sujeira aqui não é o pecado que você pratica, mas é o pecado que outros praticam. Você está no trânsito, você está lá andando de moto e tal, do trânsito, e aí você está andando pela cidade, você aí que tem o seu carro, você andando pela cidade, aí você vê um painel outdoor, lá com aquela modelo de lingerie, pronto, uma imagem sensual. Aquilo é sujeira. Você não pecou, mas foi sujeira. Você está lá no seu trabalho, e aí no ambiente do seu trabalho, você é um vendedor. Aí você vai até o cliente. Você tem que vender para o cliente. Só que aí o cliente, até ele efetuar a compra, ele fica contando piadinha indecente, falando um monte de palavrão para você. Aí o que você faria? Não, eu sou crente. Não, eu não vou ouvir essas coisas. Aí você vai embora e perde a venda? É isso que você faria? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vamos ganhar as pessoas através das nossas doutrinas. Jesus disse que dessa forma sereis conhecidos que são meus discípulos. Como? Praticando o amor. Então você está lá, amigo, não tem jeito, você está nesse mundo, você vai ter que ouvir lá, Jesus diz que você pode até andar com os pecadores, mas só não pode sentar à roda. Jesus era conhecido, sabe como Jesus era conhecido? Como beberrão e glutão, amigo de pecadores. Por quê? Porque Jesus estava no meio do povo, Jesus estava lá junto deles, de tal forma que Jesus era tido como um bêbado também, mas Jesus nunca ficou bêbado, mas Jesus estava no meio deles. Então o que eu quero dizer? Que você não tem como evitar as pessoas. Você vai lá, você vai numa festa dos seus parentes, aí os seus parentes estão bebendo bebida alcoólica. Você tem como evitar isso? Não tem como evitar. Você vai falar assim, eu não vou nessa festa porque eu sou crente, eu prego a Bíblia e eu não vou nessa festa. Você vai fazer isso, irmão? Não faça isso. Isso é falta de sabedoria. Evitar as pessoas por causa da sua doutrina. Por causa da sua doutrina. Outro exemplo. Você está lá no trabalho. E aí no trabalho, o seu colega do lado fica ouvindo o funk lá, o batidão. Sei lá, nem sei fazer o barulho. Ele
Ele fica lá ouvindo batidão o dia inteiro. Como que você sai? Lembra nada? Como que você sai do trabalho? Você sai com aquele batidão na cabeça. Isso é sujeira. Você não pecou, mas é sujeira. Você está contaminado, está empoeirado. E aí o que tem que acontecer? Você tem que se lavar com a água da palavra. Então, ou você vai ler a Bíblia, ou você vai ouvir uma mensagem, ou você vai ouvir um louvor, ou você vai até o irmão para ele orar com você. Então, quando você vem à célula, ou vem ao culto, que o irmão ora com você, você está sendo lavado pela palavra. Esse é o propósito da lavagem dos pés. Você já foi lavado, mas seus pés, irmão, não tem jeito. Você está aqui no culto, esse ambiente maravilhoso, mas amanhã você vai para o teu trabalho. Quando você for ao seu trabalho, você vai pôr o pé na lama. Não tem como evitar. Você está nesse mundo, você não é desse mundo. Então não tem como evitar. Você liga a TV, aí vai passar lá comerciais sensuais. Tem como evitar? Tem muitas coisas que não dá para evitar, é sujeira. Bruna, você vai estar lá na promotoria. Tem muitas vezes que o pessoal vai colocar mentira para você, e você vai ouvir muitas mentiras. Você tem os seus valores, mas você vai estar num ambiente de mentira, de corrupção. Até dizem assim, todo político é ladrão. Não, eu não digo que todo político é ladrão. Tem pessoas honestas lá, que estão realmente para trabalhar. Mas é um ambiente sujo, contaminador, impuro. Quem é político cristão tem que se lavar dessa sujeira. Aí alguns dizem assim, pastor, bem-aventurado é você, porque você trabalha na igreja, ambiente aí com os irmãos, olha, não fica aí nesse ambiente. Tem pessoas que pensam assim, eu quero sair do meu trabalho, eu quero ficar só na obra de Deus. Irmão, quero dizer que o seu trabalho já é obra de Deus, é obra de Deus. E não pense você, que mesmo na igreja, eu também tenho sujeira aqui. Eu vou te dizer onde tem sujeira. Quando as pessoas vêm se aconselhar comigo, o que elas vêm falar? De problema. E o que é o problema? Sujeira. Se eu não me lavar, aquele problema vai ficar impregnado em mim. Eu vou te dar um exemplo. Ainda hoje estava conversando com uma pessoa falando a respeito de que quando nós vamos aconselhar alguém, nós não levamos nosso filho. Toda vez que alguém me pede um conselho, pastor, eu quero conversar, eu pergunto, qual é o assunto? É porque eu quero saber qual que é a propriedade do assunto, para saber se eu vou levar o meu filho ou não. Porque, irmãos, infelizmente, já vi muitos filhos de pastores desviados por aí. Sabe por quê? Porque aí os pastores ficavam aí. E quando eu digo pastor, eu estou dizendo você também. Você que tem filho. Cuidado de ficar aconselhando pessoas que ficam ali compartilhando problema, amém, você dá ali. Mas aí a sujeira, o seu filho não sabe se lavar ainda. Ele não sabe. Aí o que vai acontecer? O que a sujeira faz na pele? Ela deixa a pele insensível. A sujeira no crente deixa o crente insensível à presença de Deus. Sabe aqueles dias que você chega assim no culto, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não consigo cantar, é porque tem sujeira. Não que você pecou, não foi pecado, mas foi sujeira o ambiente do seu trabalho, o ambiente do almoço lá com a sua família, o ambiente contaminou, então você está insensível. Agora o filho, ele não sabe se lavar, você pode se lavar. O filho, ele não sabe. Então aí o filho cresce ouvindo que o pai só ouve problema. O filho cresce ouvindo que a igreja só compartilha problema. Qual é a imagem que ele vai ter da igreja? Que a igreja é problema. Você acha que ele vai desejar Cristo? Não vai. Infelizmente, tem filhos de pastores e filhos de irmãos desviados, afastados da igreja por causa disso. Porque não tiveram sabedoria de proteger os seus filhos da sujeira que foi compartilhada no aconselhamento. Então, portanto, quando nós ouvimos, quando você ouve um problema, você tem que se contaminar também, você tem que se limpar. Você tem que se limpar, porque aquilo fica na sua mente impregnado, é sujeira. Portanto, o propósito de lavar os pés um dos outros é que você vai lavar o seu irmão. Você está lá no seu trabalho, vai para a sua célula mesmo, deixa o irmão orar por você. Saiu do seu trabalho, aquele ambiente, põe lá no seu celular, põe a mensagem, vai ouvindo a mensagem, vai ouvindo o louvor, vai se limpando, se purificando daquela sujeira que te contaminou no seu ambiente de trabalho. Agora saiba que você é luz naquele ambiente de trabalho. Amém, meus irmãos? E outro propósito é para manter comunhão uns com os outros, porque Jesus disse, olha Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Lá em 1 João, abra comigo sua Bíblia, lá em 1 João, olha o que diz o texto, primeiro livro de João, não João, mas a primeira carta dele, vai no final em Apocalipse, e abra comigo no capítulo 1, verso 6,
Diz assim, primeiro livro de João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual que é o propósito de lavar os pés? É que nós mantemos comunhão uns com os outros. Uau! E aqui Jesus está dizendo, ó, quando você está em comunhão com o teu próximo, você também é purificado, você também é abençoado. O que acontece muitas vezes quando o cristão está sujo de pecado, das contaminações do mundo? A primeira coisa que ele decide fazer é, eu não vou mais na célula, eu não vou mais no culto. Não faz isso não, irmão, para o seu bem. Jesus está dizendo, venha se lavar para você restaurar sua comunhão com o corpo de Cristo, que são os irmãos. Não se afaste das pessoas, não se afaste do seu grupo, porque você precisa deles. Nessa mesma canção diz, eu preciso de ti. De fato, você precisa do seu irmão, eu preciso de você. A Aline, semana passada, quando compartilhou a visão comigo, ela disse a respeito disso, olha pastor, eu tinha uma visão a seu respeito. Eu vi uma pochete cheia de dinheiro, falei, aleluia, glória a Deus. Ela não sabia nada no meu contexto da venda da minha casa. Eu sei que ela ficou toda receiosa. Eu falei, não, Aline, ora por mim, ora por mim. Me coloquei no mesmo nível. Não tem essa, porque eu sou pastor, você não pode dar uma palavra na minha vida. Claro que pode. Eu visito as células e nas células eu compartilho, eu ouço, sou abençoado. Não estou lá só para abençoar, mas estou lá para ser abençoado também. E sabe o que aconteceu? Sexta-feira concretizou a venda da minha casa lá em Mauá. E aí o comprador fez a transferência do dinheiro da venda para a minha conta bancária para eu comprar a casa aqui. Aí imediatamente eu mandei, Aline, sabe aquela visão que você teve a meu respeito? Se cumpriu para a glória de Deus. O que é isso? Mantemos comunhão com o outro. Por que isso aconteceu? Porque eu estou mantendo comunhão com o corpo. Por que isso aconteceu? Porque ela está mantendo comunhão com o corpo. Irmãos, temos momentos preciosos em nossos cultos, em nossas células. Mas um dos momentos mais preciosos é quando oramos uns com os outros. Essa é literalmente a prática de você estar limpando o seu irmão, você está purificando ele. Eu respeito. Alguns irmãos, quando vão orar um com o outro, ele fica em silêncio. Eu respeito. Às vezes tem irmão que é tímido. Eu respeito isso. Mas eu quero dizer, incentivar você, a partir de hoje, a começar a orar pelo seu próximo. A começar a proclamar, a deixar a água que flui do seu interior fluir e limpar o seu irmão. Para o seu bem, para você também se manter em comunhão com o corpo de Cristo. Tem irmãos que essa semana foram em célula, estavam afastados do corpo de Cristo, mas foram na célula, foram lavados através de uma palavra, e hoje estão aqui no culto. Olha só que maravilhoso isso. E no dia de ceia, Jesus conversou e falou a respeito desse assunto. Ele estava falando justamente num dia de ceia, porque ceia é memorial de aliança. Ceia é o dia de lembrarmos, olha, nós somos um por causa de Cristo Jesus que nos uniu através do seu amor. Irmãos, que nós venhamos a praticar isso. O amor de uns para com os outros, sem esperar receber nada em troca. Você está disposto a isso? Quantos estão dispostos a isso? Vamos colocar em pé então. Aleluia. Glória a Deus. Pode. A equipe do louvor pode subir aqui, por favor. Aleluia. Antes de nós cantarmos essa canção, enquanto isso, Mauro, dedilha ela para mim, por favor. Nós iremos, eu sei que nós já praticamos aqui durante a reunião, um momento de orar um com o outro. Mas agora eu gostaria que você agora sabe por que nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Porque você está lavando o teu próximo. Então eu gostaria que você, nesse momento, você escolhesse uma outra pessoa que você não orou ainda, e você vai procurar ela para orar juntamente com ela. Você vai pedir, olha, você me permite eu lavar os seus pés? Que é você simplesmente orar por ela. Amém? Você está disposto a isso? Então eu gostaria que você agora saia do seu lugar. Procure uma outra pessoa que você não orou aqui hoje no culto. Você vai orar a ela. Olha, você me permite lavar os seus pés? Orar por você? Aí você pergunta para ela, me dá um motivo para eu orar por você. Me dá um motivo. Pergunte para ele.